Então fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e dessa vez vamos ver aqui a mídia paulista zoando, aloprando o Botafogo após perder o título da Recopa, mais um título perdido no início desse ano e foi humilhante, tá? O Botafogo perdeu dentro de casa por 2-0, o mesmo placar do jogo de ida, né? O Racing, um time muito arrumado, muito bom time do Racing inclusive, e o time literalmente amassou o Botafogo. Vamos ver aqui a Renata Fã, juntamente com o Ronaldo Giovanelli, zoando demais o Botafogo após perder esse título. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa a sua zoação pro Botafogo também. Créditos na descrição. Vamos agora acompanhar. No final a gente conversa mais um pouco sobre esse vídeo aí. Vamos ver. Agora, nós estamos bem, em contrapartida, o Botafogo vai mal das pernas. Já perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Flamengo, eliminado no primeiro momento, na primeira fase do estadual. E agora, no agregado, 2-0 o Racing venceu na Argentina, 2-0 no Newton Santos. Botafogo sem título e o Racing ficou com a Recopa Sul-Americana. Mas tem treinador chegando. Ainda bem, né? Ainda bem. Horas antes da bola rolar, o mistério chegou ao fim. Depois de 55 dias, o Botafogo tem um treinador, o português Renato Paiva, que aqui no Brasil passou pelo Bahia. John Textor veio ao Rio de Janeiro para fechar a contratação. Os dois assistiram a final lado a lado. I took a lot of time last year to hire Arthur George. He started the week that the season began. I'm not a social club president. I don't have to run for re-election. I do not support an 11-month season. I'm making a significant investment in our athletes. I don't know if I'm going to adjust for that, but if we win the Libertadores every year for the rest of our lives, I might have to adjust for that. Com uma desvantagem de 2 gols, o que se esperava era um Botafogo sufocante no início do jogo. Mas quem empilhou chances foi o Racing. Salas era quem mais incomodava a defesa alvinegra. À vontade em campo, os argentinos também poderiam ter aberto o placar com Vieto de falta. O Botafogo só foi levar perigo de verdade aos 39 minutos da primeira etapa. Alex Telles cruzou e Alexander Barbosa parou no goleiro Arias e no travessão. Matheus Martins também tentou, mas mandou por cima. Logo no início do segundo tempo, Zaratio ficou com a sobra e acertou o ângulo para abrir o placar. Um balde de água fria. A situação ficou ainda mais feia quando Zuculini pisou na área para fazer o segundo. O Racing ainda poderia ter feito o terceiro, se não fosse John. Placar final, 2-0, 4-0 no agregado e festa argentina no Rio de Janeiro. O sentimento é muito ruim, muito feio, perder uma final em casa é horrível, horrível. Essa a única forma de enfrentar isso é trabalhando. Mais uma decepção na temporada. Em 2 meses, o Bota foi vice da Supercopa e da Recopa e terminou o estadual na 9ª colocação, fora da semifinal. O Botafogo terá um mês sem partidas oficiais até a estreia no Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras fora de casa. Tempo para o novo comandante Renato Paiva corrigir os erros, que não são poucos, nesse início de temporada. We're the reigning champions of South America for, well, now until the end of November. We're the reigning champions of Brazil now until the end of November. Our season in Copa Libertadores starts mid-March. We'll be ready. So, I don't know, I tell all these journalists down in Sao Paulo, just keep talking, right? You get paid to talk, you get paid to make fun, we call them shock jocks in the United States. Yeah, get your popcorn ready, because we'll be ready. Que viagem! Meu Deus! Vacation. John Textor, você não estava bem. Aliás, o Botafogo vai mal, o Textor não está feliz, obviamente, vai ter que dar um jeito nisso. E agora a culpa é de quem trabalha na mídia esportiva em São Paulo. É brincadeira, né? É uma brincadeira. John Textor, eu adoro pipoca, eu adoro você, eu adoro o Botafogo. Não tem problema. Aqui a gente só tá falando o que todo mundo tá vendo.
né? E comentando. Por que você adora o Textor? Porque quando ele ganha, ele é ótimo, ele ri, ele faz piada. ele é fanfarrão. Quando ele perde, aí ele fala que tem esquema. Aí agora pagou a principal multa no Tribunal Esportivo do Brasil, porque falou um monte de coisa sem provar. E aí fica soltando essas. Vai cuidar de reforços, de melhorar seu time, de dar condições para o seu novo treinador. Demorou um tempão para escolher um técnico e pegou um que estava no mercado, ou seja, não estava legal, não é? Esse processo não rolou. E aí agora vem com esse tipo de declaração. O Botafogo teve uma temporada mágica, ganhou o Brasileirão e a Libertadores, só que esse ano ainda não entrou em campo. Tá vendo? Eu queria poupar você, John Textor, disso aí. Mas a verdade é que você realmente é um fanfarrão da bola. Você agita o mercado, você agita a imprensa paulista, todas as imprensas, você agita isso tudo e você merece as críticas. Porque ficar 55 dias numa competição como ele disputou aí com o Racing e tomar 4 gols e não fazer nenhum, a culpa de quem que é? Da imprensa? Aí é brincadeira. Não, realmente o Botafogo ainda não voltou da temporada passada. Não. Já foi bem mal no Mundial, não conseguiu se classificar no Campeonato Carioca, perdeu a Supercopa do Brasil, perdeu a Recopa, o time está bem desajustado. Claro que dá tempo de ganhar alguma coisa, tem a temporada inteira, mas por enquanto o torcedor está reclamando muito do Botafogo. Porque está desorganizado, né? Quando você não tem um comandante, é sinal que não tem comando. Ah, mas o presidente é atuante, mas ali no vestiário, todo mundo sabe que é sagrado. Então você tem que ter um treinador atuando 24 horas ali em cima do seu grupo, brigando. E o Botafogo não teve nem a metade, não apresentou nem a metade do que foi o ano passado. Não, e as câmeras flagraram o John Textor bravo na hora do segundo gol, indignado. Depois, olha lá, ó, jogou sei lá o quê, levantou, ficou furioso. Tá nervoso. E como tava, hein? Só que tem um detalhe, depois ele pegou a medalha de segundo lugar, ou seja, uma medalha que ele disse que não vale nada, deu até para um torcedor. Então, Textor, nem sempre você vai ganhar. Agora, o grande competidor é aquele que sabe por que ganha e por que perde. Então, mas assim, falar da medalha assim, especificamente, depois que o Vampeta falou que a medalha que ele ganhou não era de ouro, que era do Mundial, aí... Não sei se é, né? Por que você lembrou disso? É porque eu lembrei que o Vampeta pegou isso que mordeu pra ver se era de ouro. Não sei se foi ele ou o Marcão. Pra ver se era de ouro mesmo e não era. Então a medalha ele ela só simboliza ouro. Então, ele entregou pra alguém que ele não quis levar pra casa. Tá, mas agora, o que você espera do Botafogo pro resto da temporada? Vai ficar treinando até o começo do Campeonato Brasileiro, depois já está na Libertadores. Enfim, é um time que vai ter que contratar, vai ter que reorganizar. Parece que quando perdeu o Almada e o Luiz Henrique, perdeu a sua força também. O time não é o mesmo, não tá com aquele ímpeto, ainda não engrenou. Perdeu essas peças que você acabou de dizer, perdeu o treinador também, que foi uma peça importantíssima quando encaixou com o time do Botafogo. O Botafogo perdeu aquela essência de chegar e intimidar já logo na sua casa o adversário. Porque era um time letal, na hora do contra-ataque, que chegava, finalizava, matava o jogo. E isso a gente não vê mais no Botafogo. É um time aguerrido ainda. A gente não pode falar que é um time amoroso, que tá toda hora disperso dentro de campo, não. É um time aguerrido, mas faltou e está faltando peças, então ele vai ter que contratar, como você falou. E esse treinador que acaba de chegar também vai ter que moldar esse time, porque as peças letais do ano passado foram embora. Pegando o gancho contratação, é o caso do Palmeiras. Tantos... Que não está muito feliz nessa sexta-feira de carnaval, mas falaremos aqui muito sobre a Recopa e sobre os próximos passos do Botafogo também. Pois bem, a gente começa então com os melhores momentos do Nilton Santos ontem, que o Racing foi no Rio de Janeiro e conseguiu o resultado. Tinha a expectativa de o torcedor se mobilizou, marcou presença para tentar empurrar o time para buscar essa taça. Tinha um 2-0 contra no placar, o Costas e o Caçapa à beira do gramado, as equipes se prepararam e quando a bola rolou, o que a gente viu? John? Nossa, o John... Textor? Não. Ah, tá. O John goleiro. Nossa, o Racing no volume de jogo. O Botafogo começou a ameaçar um pouco mais, quer dizer, com mais frequência, perto dos 30 minutos, Mariana. E jogando muito pelo lado direito com o Vitinho. Ó, John. De novo, e mais cuidado, uma finalização. Cuidado pra você não ficar John. Mais uma vez? Mais uma vez, John, sim. aparecendo. Início do jogo muito. Gente, vou resumir uma coisa aqui pro Jailson falar. O Racing mereceu isso aí, tá? Mereceu. A gente vê vários tipos de finalizações do Racing. Aí, ó, com 39 minutos aparece o Botafogo nos nossos melhores momentos, Jailson.
Pelo lado esquerdo, Matheus Martins, quando ele viu que coletivamente a equipe do Botafogo não estava conseguindo criar muita coisa, ele começou a tentar fazer a jogada individual. Aí novamente ele vai finalizar, começou a tentar pelo lado esquerdo, que era meio que a fuga do Botafogo para tentar assustar o Racing. Mas o resultado foi merecido para quem buscou e para quem levou mais a sério a competição. Desde o início a gente vem falando isso. E para quem teve a seriedade mesmo, né? Porque o Racing atropelou-se, de verdade. Vocês brincaram do John por conta do John Textor, mas se não fosse o John, poderia ter sido uma goleada feia demais. Brinquei por causa do John mesmo, goleiro. É que toda hora tem que falar, John defendeu, John defendeu. Por causa do Textor, né, no caso, mas o John evitou que poderia ser uma goleada histórica no Nilton Santos, porque o Racing amassou. A gente viu o Matias Zaratio abrindo o placar e depois o Zuculini matando no peito e enfiando o pé na bola. E aí o John Textor não gostou nada, essa foi a reação dele no segundo gol. Entra ali pra dentro do camarote e aí já estava entregue, né, Marra? Ali já estava entregue. O Racing criou ainda outras oportunidades para ampliar. E nesse momento aí, já na parte final, o John, cada defesa que ele fazia, ele já caía no chão do tipo assim, pô, eu ainda tô evitando que poderia ser pior, mas sabe? É o famoso tipo assim, tô defendendo, vambora, exatamente, acabou, acaba logo isso. E toda a comemoração do Racing no Nilton Santos fazendo uma festa, a torcida do Botafogo ele já começou a deixar o estádio no intervalo, ergueu a taça, o campeão da Sul-Americana e agora o campeão da Recopa, batendo o campeão da Libertadores. Vamos ouvir os personagens. Depois, o torcedor ficou com a medalha do John Textor e jogou pra galera. É difícil falar agora, analisar agora. Estou com muito dor aqui no meu coração. Eu não gosto de perder, não gosto de perder um jogo, muito menos uma final. A verdade é que não estou conseguindo as palavras agora. É uma sensação muito ruim perder uma final. Eu acho que faltou um pouquinho de concentração na hora de sair jogando, na hora de terminar o último terço. Não é momento de lamentar, é momento de observar todos os erros que cometemos e temos um mês agora para trabalhar. Sabemos que o ano só está começando, é um ano muito importante para a gente. E a gente espera voltar, começar o brasileiro com o pé direito. É triste, também gostaria aqui de pedir desculpas ao nosso torcedor, porque era um título inédito que todos nós gostaríamos muito de ter ganho, infelizmente não deu. Nós precisamos trabalhar muito, né? Deixar 2024, guardar as boas memórias, mas precisamos trabalhar ainda mais. Ouvimos o Caçapa, que agora deixará o comando do Botafogo. Agora sim vai começar a temporada, porque até então tem 14 jogos, com 4 vitórias, um empate e 9 derrotas. Tem mais gols sofridos do que gols marcados, a média de 1,36 para 0,8. Foi eliminado então no Carioca, perdeu a Supercopa e também perdeu a Recopa. O dia seguinte, muito amargo para o torcedor do Botafogo. Para isso eu vou chamar o Cícero Melo para atualizar, né, Cícero? O que tem de dia seguinte, o que tem de novidade e como que tá o clima aí no fogão, tudo bem? Tudo bem, bom dia para você, Mari. Um abraço também para os companheiros Mário Marra, Jailson e para o Fã de Esporte. Nós estamos aqui no estádio Nilton Santos, um calor infernal, estamos derretendo aqui. Imagino como está a cabeça do torcedor do Botafogo. Além desse calor todo aqui no Rio de Janeiro, em véspera de carnaval, uma decepção total, uma frustração da torcida alvinegra, que comemorou muito no ano passado com os títulos da Libertadores da América, do Campeonato Brasileiro, e agora um ano terrível esse início de temporada do Botafogo. E a torcida fez a sua parte. 30.975 torcedores praticamente lotaram aqui o estádio Nilton Santos para empurrar o time. E a decepção maior, se o Botafogo precisava ganhar de 2 gols de diferença para levar o jogo para a prorrogação, quem sabe pênaltis, e 3 gols de diferença para sair campeão nos 90 minutos, que se viu foi um time sem padrão de jogo nenhum, totalmente diferente daquele Botafogo do ano passado. Teve a posse de bola? Teve, mas quem teve as melhores oportunidades, como vocês mostraram aí, quem trabalhou a melhor figura em campo foi o goleiro John. Então isso frustrou demais a torcida alvinegra. Como prêmio de consolação, o Botafogo leva aí $900 mil, R$5.247.000, que não vai adiantar muita coisa, porque o que não falta lá no Botafogo é dinheiro. O que está faltando agora
é time, é técnico, é trabalho, enfim, começando a temporada de forma totalmente atrasada em relação aos grandes clubes do futebol brasileiro. O John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, nos fala por que jogou a medalha para a torcida alvinegra, a medalha de vice-campeão da Recopa Sul-Americana. I don't take home losers' medals. I hope the fan that got the medal enjoys it. We are champions of South America until the end of November in 2025. We are the reigning champions of South America. We are the reigning champions of Brazil until December of 2025. You cannot get knocked off the top of the mountain in the preseason, right? So season starts now. Fans, they should buckle up and they should get ready. Remember, we also built this club in the beginning of the season, and we won the championship by what we brought in the summer. So I'm always working, we're always growing. I don't give a about these marketing cups. Tá, então o técnico John Textor, 30,9% o aproveitamento do Botafogo nesse início de temporada. Como vocês já mostraram aí, 14 jogos, com 4 vitórias apenas, 1 empate, 9 derrotas, já perdeu 2 títulos e está eliminado das semifinais do Campeonato Carioca. Eu volto daqui a pouco, aí sim, para a gente desenvolver bastante e falar sobre o novo técnico do Botafogo, mais um português, Renato Paiva. Daqui a pouquinho a gente volta para falar aí se demorou demais ou se está no momento certo, como diz o John Textor, a contratação de um novo treinador. Voltamos ao estúdio. Combinado, Cícero. Você volta então para a gente falar sobre o novo comando do Botafogo. Assim, no somatório da equipe contra o Racing, os números não são positivos, né? A gente tem ali até em posse de bola o Botafogo conseguindo. Em finalizações o Racing teve mais finalizações certas também, chutes certos e, claro, em gols ficou o placar agregado em 4-0 para a equipe argentina. Não foi difícil ver, né? Não foi, Mário Marra. Eu acho que talvez... Vamos lá para... Talvez tenha sido difícil enxergar. Isso. Mas o que a gente imaginava? Vamos parar de subjetividade aqui. A gente imaginava o Botafogo entrando em campo no Newton Santos, no estádio, a torcida empurrando, e a gente esperava ver o que do Botafogo que a gente não viu? Não, assim, o Botafogo competiu, lutou. Que as pessoas às vezes resumem futebol teve vontade ou não teve vontade? Queremos raça. Não, teve vontade, teve raça, teve entrega. Só que, assim, acho que ontem o Racing deu um recado muito legal. Vamos lembrar quem é o Racing. É o time que eliminou o Atlético Paranaense em 2 jogos. É o time que eliminou o Corinthians em 2 jogos. Aquele mesmo Corinthians que fez uma reta final de Campeonato Brasileiro muito boa. É o time que foi campeão da Sul-Americana em uma final contra o Cruzeiro, em um jogo só. Era uma final. E é um time que ganhou do Botafogo de 4-0 em 2 jogos. Mas não é um time endinheirado. Não é um clube endinheirado. É um clube que dá uma olhada no mercado. E aí busca um de César no Argentinos Júniors. Aí busca o Rojas no São Lourenço. E aí busca o Colombo no Defensa. O Queiroz na base. Vai buscando jogadores por ali dentro do mercado que dá para ele trabalhar. Só que, especialmente, mantém uma ideia de um técnico, mantém um trabalho técnico já desde 2023. Mostra que é possível fazer futebol sem ser abençoado por uma SAF, por com o que dá para fazer. E o Botafogo entrou em campo ontem carente do tempo de trabalho. Sobrava pro Racing. Exato. Cara, o que sobra pro Botafogo não foi problema pro Racing e o que sobra pro Racing fez diferença. Exatamente. O Racing não tem o dinheiro do Botafogo, mas o Racing fez um trabalho sólido que permitiu que ele, Racing, chegasse ontem melhor preparado para os 2 jogos. É que, assim, o que dá pra... É porque isso, medir vontade a gente não consegue, Jailson. E a gente vê a entrega, a gente vê os jogadores correndo, enfim. Mas dá pra ver quando o time não tá com confiança, né? Quando a coisa não tá fluindo, quando não tem um estilo de jogo, quando o esquema não tá bem organizado. Porque o Racing tem a coisa da imposição física, tem a coisa da imposição tática e tem a coisa do entrosamento também. Você vê que os caras estão tranquilos dentro de campo. Isso era nítido. Muito nítido a imposição física que você falou, né? Até tática, porque tem a questão que eles já jogam dessa forma há bastante tempo, com a linha de 3, que, enfim, sabe a hora de mudar para a linha de 5, sabe a hora de sair um pouco mais. O Martirena novamente acabando com o jogo.
mas o Salas dando muito trabalho pelo lado esquerdo. O cara, ele é muito forte, só que ao mesmo tempo que ele é muito forte, ele também é rápido, sabe usar muito o corpo. Enfim, para mim foi um atropelo mesmo do Racing, juntando o placar agregado 4-0, mas não faltou vontade. Eu gostaria de ressaltar isso aqui. Eu acho que a torcida do Botafogo fez a parte dela, de empolgar, de tentar levantar os jogadores. Os jogadores compraram esse barulho, de tentar realmente na imposição, na vontade, ali no início do jogo. Só que foi a mesma coisa que eu falei ontem. O Botafogo tinha característica no ano passado, mesmo jogando com 4 jogadores de frente, que era de ter a bola. Você conseguir sair jogando, você conseguir quebrar uma possível pressão do adversário no toque de bola. Não era tanto de ligação direta. Ontem, e eu falei isso ontem também, mesmo tendo um espaço tão curto de tempo, a gente está em fevereiro, né, no último dia de fevereiro ainda, mas o Botafogo de 2024, e eu ainda falei isso, acabou. Mesmo só com 2 jogadores que saíram, mas eram jogadores que tinham ali a espinha dorsal, principalmente em reter a posse de bola. Mas eu acho que vai além também da saída dos dois. É isso, é de destruir confiança, e do Arthur técnico. Jorge principalmente também. E disso, de você ter a sensação de que... Qual que é a minha motivação mesmo? Semblante dos jogadores, pra mim, principalmente como o Barbosa, o John, na hora que eu estava falando no final do jogo ali, o Igor Jesus também demonstrou isso. Acho que o próprio semblante dos jogadores desgastados, tipo assim, ganhamos tudo ali até dezembro e acabou. Simplesmente em 2 meses acabou a espinha dorsal, acabou a empolgação que a gente tinha. A gente foi disputar o Mundial. Eu sempre relembro a entrevista do Barbosa depois da eliminação contra o Pachuca, e depois veio a Supercopa do Brasil. Tomou no Carioca, nem classifica para a Taça Rio, e agora essa resposta também da Recopa. O planejamento não aconteceu, tanto que ontem as faixas lá no Newton Santos deixaram ali muito claro, o planejamento não houve. Então quer dizer que a torcida também não comprou o discurso do Textor? Não comprou. Isso daí o Textor, ele falou, repetiu ontem que não liga pro início e chamou as copas, né, de Copa de Marketing e tudo mais. Não é Copa de Marketing. O Botafogo, ele não foi convidado, eu já falei isso aqui, não foi convidado para disputar a Supercopa e a Recopa. O Botafogo conquistou o direito de defender o título da Supercopa e da Recopa porque ganhou o Brasileiro e a Libertadores. E aqui não estamos tentando falsear uma situação. A gente sabe que as competições mais importantes, elas estão por vir. Claro que é verdade. Sabemos. Exatamente. Sim, o campeonato estadual coloca na ordem de prioridade. É a última. Exato. As Copas, não, vamos lá para trás. Recopas, lá para trás, é verdade. Só que não é disso. É que às vezes fica uma coisa meio de narrativa. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de disputar. A gente está falando de trabalho. Exatamente. Sim, é de mostrar... Porque vê a cara do Barbosa. A cara do Barbosa é uma cara de quem está derrotado. Também. O Igor Jesus. Exato. E esses jogadores são competitivos. Eles querem ver trabalho, eles querem melhorar. Melhorei de ontem. Nossa, amanhã eu vou estar melhor ainda. É disso que se vive no esporte. É de melhorar. E assim, eu só penso nas outras competições. Isso também não é verdade. Isso é a narrativa. Porque o jogar medalha tentou fora? Contratar outros técnicos antes. Sim, não é jogar medalha fora? Eu acho que esse é um ponto disso. Importante. A gente tem exatamente o trecho, a nossa Yasmin Torres também das redes sociais, muito bem, também na nossa cobertura durante essa semana. Ela viu, né, o Textor tirando a medalha e correu e encontrou esse torcedor que pegou a medalha que o John Textor jogou pra torcida. Olha só. Quem que te deu? O John Textor. Ele chegou aqui e te deu a medalha? Ele saiu jogando a medalha, não quer saber de nada ele só quer saber do Leão. Isso é bom. Isso é muito forte. Isso é bom, sabe por quê? Porque poderia ter, assim, o cara pegou a medalha do Textor, né, que é o dono, o cara pegou a medalha que poderia, enfim, ser ali dos jogadores e tudo mais, é significativo, mas ele não tá passando pano pro Textor. Ele não estava comemorando, ele não estava comemorando que pegou a medalha, exato. Ele não comemorou que ele pegou a medalha, ele estava pé da vida e foi lá, ele só quer saber do Lyon, ele não quer saber do Botafogo. Então acho que o Textor vai ter que ter um cuidado com o Botafogo, sim. Porque não tem 3 clubes no mundo, não sei quantos clubes tem lá a empresa do Textor, e a gente já ganhou ano passado, a torcida do Botafogo vai ficar satisfeita que a gente ganhou no ano passado, e eu tenho crédito com a torcida, e deixa o investimento para 2025 menor, e sei lá, vão ficar ali meio de tabela. Não é assim não.
A gente falou, o sarrafo subiu, a régua subiu. Então não pode ser assim. Eu acho que o John Textor, ele tem tido aprendizados pro bem e pro mal no futebol brasileiro e que tem um que ele vai começar a aprender. Que tem coisa que não se compra. E a idolatria de dirigente, ela não vem com o seu discurso. Essa coisa do discurso. A entrevista do John Textor foi muito ruim em tudo que ele falou. Porque ele fala, ele usa um palavrão para falar do campeonato. Eu não ligo para essa porcaria desse campeonato. Ele fala que só vale, eu sou o atual campeão, até o fim do ano eu sou o campeão. Até o fim do ano eu sou joga medalha pro povo. Isso é mentalidade, 1, de soberba, 2, de arrogância, 3, de perdedor. Porque para você manter uma mentalidade vencedora, para você provar que você é o campeão, sabe o que você faz? Você ganha. Ganha de novo, exatamente. O problema que o John Textor ainda vai passar nesse futebol brasileiro é entender que o torcedor, ele não vai torcer pro John Textor. Ele quer, em 2025, ser feliz de novo. E o torcedor tem memória curta. Não vem com eu essa. entendo que não é certo o torcedor chegar e falar assim, ou ganha a Libertadores ou você é um monstro. Porque também não é assim que funciona. Não é. Mas o torcedor, ele vai cobrar de você o trabalho. E o torcedor não é que ele está cobrando que o Botafogo simplesmente perdeu a Recopa. É como perdeu a Recopa. Só rapidinho, Mário. O torcedor, ele vai pro Newton Santos ontem, né? Foi pro Newton Santos ontem para torcer pro Botafogo contra o Racing na Recopa. Ele não foi torcer lembrando da Libertadores de 2024. Era uma nova história, né? Outra, já foi. A história foi feita, foi linda, foi maravilhosa, mas já foi. Agora a gente já quer continuar, dar sequência. E eu acho que um ponto que a gente vai falar depois também sobre o trabalho do Renato Paiva é que, assim, você construir, como esse discurso do Textor, nós somos até o final de 2025 os campeões, até o final campeão do Brasileiro, da Libertadores, isso é verdade. Mas você precisa ter o espírito campeão. E o Botafogo, em 2 meses, ele vai ter que recomeçar o que ele fez. Eu falei isso há um tempo atrás. O que ele fez em 2024, que foi pegar um time destruído moralmente em 2023, tendo que se reerguer psicologicamente, construiu, levantou, foi campeão. Aí, ao invés de aproveitar essa onda, que é o que o Racing está fazendo, o que o Flamengo está fazendo com o Felipe Luiz, você fala assim, deixa eu destruir toda a confiança dos meus jogadores, deixa eu abalar completamente o ambiente, deixa eu acabar com a minha relação com a torcida, deixa eu estressar meu torcedor, para aí eu começar uma nova história. Para quê? A ótica que execra o derrotado e que premia apenas o cara que leva a medalha de ouro, a primeira medalha, é a mesma que flerta com a violência. Porque amanhã a pessoa não sabe perder. E aí o que ela faz? Já que ela não sabe perder, ela age de forma violenta. Então o esporte tem que valorizar quem chega em segundo, tem que valorizar quem chega em terceiro, tem que valorizar quem compete. Sabe por quê? Galera, então esse foi o vídeo aí, você viu muito da zoação aí, da repercussão desse título do Racing em cima do Botafogo. E o Racing atropelou o Botafogo, cara, não tem muito o que dizer não. O Botafogo foi amassado pelo Racing, né? Foi 2-0 na ida e 2-0 na volta. Placar agregado 4-0, sendo dominante nos 2 jogos, em casa e fora. Né? Então o Racing mostrou que o Botafogo tá um momento péssimo, né? E aquele time que foi campeão ano passado da Libertadores, né, do Campeonato Brasileiro, né, amassando vários times, acabou. Esse Botafogo acabou. E quando eu lembro que alguns comentaristas falavam, né, que era pro Botafoguense aproveitar, que isso não iria ser para sempre, muitos achavam que não, né? Eu lembro que o próprio Mauro César falava isso, né? E hoje ele até relembra que ele dizia, né, que o Botafogo tinha que aproveitar isso ano passado, né? Porque o John Textor, ele não veio para poder transformar o Botafogo em um time dominante ali por vários anos. Não, muito pelo contrário, né? Ele é um cara, ele é um acionista, ele compra para poder lucrar. Então o time dele que ele vê assim, né, como maior potencial de ganho e crescimento é o Lyon. Isso aí tá muito claro, né? E vários botafoguenses sentem isso, né? Percebem isso, porque ele literalmente esqueceu o Botafogo. O Botafogo venceu, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, mas ele esqueceu o Botafogo, só tá focando no Lyon. Então isso mostra muito daquilo que já era falado. Aproveite, porque o John Textor, ele não é aquele presidente que ele é apaixonado pelo Botafogo. Não, ele não é torcedor do Botafogo, ele é dono do Botafogo, ele comprou para poder lucrar. É diferente do dono do Cruzeiro, né? O dono do Cruzeiro torce pro Cruzeiro, então ele comprou para poder mesmo transformar o Cruzeiro em uma potência. Aí é diferente, é um cara que já é do Brasil, entendeu? Que já é identificado com o clube, então é diferente. Já o John Textor não, ele é um cara de outro país, é um cara que visa mais dinheiro e tal, então ele não é botafoguense, né? Não é.
e nunca vai ser, entendeu? Então isso que faltou para a torcida entender. E o Racing mostrou ontem que o momento do Botafogo é péssimo, né? E você pode agora aí deixar a sua zoação, deixar a sua risada, falar o que é que você tá achando desse momento do Botafogo. Se você acha que o Botafogo vai se reerguer em algum momento, eu acho que pode melhorar, né? Mas ser igual foi o ano passado, eu acho muito difícil acontecer, né? Ainda mais tendo em mente que outros times estão melhores, principalmente o Flamengo, né? Que tá em um momento mágico. Mas enfim, esse foi o vídeo, agradecemos e até o próximo vídeo.